paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, é uma grande honra, um grande honra para os meus irmãos, mas um culto abençoado, um culto de missão, porque com certeza que daqui se levantarão muitos dedos, muitos paus, muitos missionários. Deus tem uma grande obra para fazer nessa igreja. Gostaria de agradecer ao pastor Jonas a início da oportunidade, o Samuel e o Padre Obreiros, gostaria de convidar também os dois amigos que vieram comigo e acompanhando. O Ian, que é lá da Cadeira Freire, e o Ian, que é lá da Sede. São dois missionários abençoados. Os demais, meus irmãos, no culto pentecostal, onde a igreja é pentecostal e o pregador é pentecostal, dá glória a Deus, não atrapalhe o pregador. Você pode glorificar a Deus com a sua palavra. João capítulo 4, versículo 24 vai dizer: é chegado o dia e o dia é que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. O culto não é um monólogo, não é algo que somente o pregador fala, é uma conversa com Deus. A gente está cultuando a Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele usa a boca do pregador e a igreja responde: glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E assim vamos nessa marcha triunfante. Queridos irmãos, sem mais delongas, estou muito grato por estar aqui e queria que meus irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Irmãos, Deus tem uma palavra para nós. O Pai está na casa. Esse tema ficou muitos dias no meu coração, porque ultimamente tenho passado muitas batalhas, muitas guerras, e a gente que serve na obra de Deus, a gente sabe que a gente passa por momentos de aflições, momentos de dificuldades. E eu queria retratar como Jesus, ele passou por momentos de dificuldade, por momentos de aflição. Jesus, o Filho de Deus, apesar de ser Filho de Deus, Deus não o poupou, e também Deus não poupará a nós. Eu sei que a obra missionária é um local de guerra, e hoje aqui tem um alistamento de gel, tá? Jesus hoje está te chamando para guerrear nessa cidade. Como a irmã falou mais cedo a passagem: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus deixou essa ordem para todo cristão nesse dia. Então vamos aqui dar o nosso melhor para Deus, porque Deus é o melhor dele para a gente, certo? Queridos irmãos, eu vou ler aqui Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velar comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim como tu queres. Senhor Deus, meu Pai, Pai Santo e Justo, Deus, aqui eu vou me apresentar como sacrifício, Pai Santo e agradável diante de Ti. Te apresento a minha tua igreja amada, meu Pai, que tu deste a tua própria vida, meu Pai, por amor, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu, meu Pai. E essa obra não parou na gente, Pai. A tua obra tem que avançar, Pai. Tu nos resgataste um dia porque nós seremos usados, meu Pai, como instrumento nas tuas mãos. Fala poderosamente através da tua palavra, meu Pai. O Senhor está aqui nesta casa, meu Pai. Eu creio que o Senhor falará aos corações. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, é uma grande alegria estarmos aqui relembrando sobre o mundo de missões. As missões foi algo que começou no coração de Deus. E por que não se retratar do maior símbolo do cristianismo, o maior símbolo do Evangelho? Eu não estou falando nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Ele foi o Filho de Deus, ele foi o missionário que Deus enviou aqui para a terra. Jesus Cristo, apesar de ser o Filho de Deus, ele não foi poupado, como eu acabei de falar com meus irmãos, de passar por momentos difíceis, por momentos de aflições. E esse momento determinado em Mateus capítulo 26, do verso 36 em diante, vai narrar um momento, uma situação em que Jesus estava passando, que não foi algo muito bom, que não foi algo que as pessoas gostariam de passar. Nesse momento aqui, Jesus chamou os seus discípulos, chamou Pedro e os seus discípulos, para ir orar no monte de Getsemane, porque nós sabemos muito bem que a vida de Jesus, ela era pautada debaixo da vontade do Pai, e para ele saber qual era a vontade do Pai, era necessário um constante relacionamento. Como todos nós sabemos,
aqui está muito próximo do dia em que Cristo seria levantado, porque ele mesmo já havia dito para os seus discípulos: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando Cristo veio, ele não veio como, ele apesar de ser Deus, ele não veio de forma onipotente, mandando em todo mundo e falando para as pessoas fazer, mas ele mesmo fazia. Jesus, diferente de muitas pessoas, ao invés de pegar e falar o que as pessoas deveriam fazer e depois fazer, ele primeiro fazia e depois ensinava para os seus discípulos como deveriam fazer. E nesse momento é um momento muito angustiante, é um quadro muito sério, um contexto em que Jesus estava bastante preocupado, era um contexto em que Jesus estava bastante aflito. Por quê? Por que pregador que Jesus estava tão preocupado? Por que Jesus estava sofrendo tanto? Por que ele estava passando por essa agonia? Porque nesse momento, Jesus ele estava perto de cumprir a sua missão. A missão que Deus deu foi para que Cristo viesse, morresse numa cruz, padecesse por nós pecadores e ao terceiro dia ressuscitasse. Nesse momento a gente vê uma grande crise dentro e interna de Jesus, porque Jesus ele chega a um ponto de agonia tão grande, ele chega a um ponto de tristeza tão grande, que em certo momento ele vai dizer para os seus discípulos: a minha alma está triste até a morte. Jesus estava super angustiado. A Bíblia vai dizer que ele chorava. Em outro livro, o livro de Lucas, vai dizer que um anjo chegava para o consolar. Muitas vezes, nos nossos momentos de dor e de aflição, o que nós realmente estamos precisando é dobrar o nosso joelho para que o anjo do Senhor venha nos consolar. Se você está passando por uma prova, uma batalha, lá no seu quarto mesmo, dobra o seu joelho e fala com Deus que o anjo do Senhor vai te visitar e ele tem consolo para a tua alma. Queridos irmãos, como a gente acabou de ler, Jesus ele pegou e chamou seus discípulos, deixou eles em um local e foi se afastar para orar. Porque a prova, quando a gente está na prova, muitas vezes a gente não é para sair falando para todo mundo. Quando a gente está na prova, realmente o verdadeiro que a gente tem que falar é Deus. E quando Jesus vai, ele pede para os seus discípulos orar. E quando ele retorna, ele chega e ele vê os seus discípulos dormindo. E ele chega, ele se entristece em ver aquilo. Porque nesse momento de prova e de aflição, nesse momento em que Jesus estava sendo provado e testado, nesse momento de agonia de Jesus, como muitas vezes nós estamos passando na nossa vida, ele estava sozinho. Jesus ele estava sozinho, porque ele chamou seus discípulos, mas eles não conseguiam vigiar, porque a Bíblia vai dizer que os seus olhos estavam pesados, eles não conseguiam ficar em oração com Jesus. E muitas vezes você pode estar passando por um momento difícil, você está passando por uma temporada dificultosa, um momento tortuoso da sua vida, e nesses momentos você se encontra sozinho, você olha para a direita e olha para a esquerda e não vê nada, não vê quem possa te ajudar, você não encontra alguém que possa estender a sua mão, a mão para você, muitas vezes até a sua família deixou você de lado, e a Bíblia vai dizer que Jesus começou a chorar, e ele começou a sofrer uma agonia tão grande, a agonia que Cristo sentia era tão grande, que em dado momento ele começou a suar sangue. A sua agonia era tão grande porque ele sabia o que ele iria passar na mão dos pecadores, ele sabia o que ele iria passar na mão do sumo sacerdote. Tente imaginar um ser que esteve sempre em comunhão com o Pai, e ele recebe a missão de Deus, ele recebe a missão de vir para a terra salvar os pecadores. E esse mesmo homem que nunca pecou, ele iria pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Naquele momento o Pai estaria virando as costas para ele e ele estaria sozinho, só ele e ele. Por quê? Porque ele estava recebendo o pecado da humanidade. Tente imaginar todos os adultérios, tente imaginar todos os abortos, tente imaginar todas as coisas erradas da humanidade estavam sobre ele naquele momento. Por isso que era grande a sua aflição. Ele nunca havia pecado. A Bíblia vai dizer que João Batista ele testifica de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento, antigamente, no Velho Testamento, quando alguém pecava, o que acontecia? Alguém pegava, trazia um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro de um ano, e ele era sacrificado. E naquele momento em que o cordeiro era sacrificado, o pecado da pessoa era expiado através daquele sacrifício que foi oferecido a Deus. E nesse momento, Deus vendo que a humanidade estava perdida e que não tinha o que fazer, o sacrifício que Deus enviou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício, ele foi o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda ao matador, e ele morreu no pecado por mim e por você. Meus irmãos, às vezes essa palavra pode não estar sendo uma palavra de glorificar
glorificar e de adorar tanto. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que antes de vocês, Deus ele pregou muito para mim, a pancada veio primeiro em mim. Então muitas vezes eu vou poder falar aqui algo que você não vai gostar, mas que é melhor falar para você uma verdade que salve a sua vida do que eu falar um monte de mentira que te leva para o inferno, um monte de coisa que te deixa feliz com o teu lado bom e te leva para a perdição, para o fogo eterno. Por isso que Jesus mesmo vai dizer que em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É o próprio Jesus. Ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. E meus irmãos, sabendo de tudo isso, a gente vê qual foi a missão de Cristo, qual foi a ordem que ele tinha recebido. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, vai dizer que o Filho do Homem veio para salvar aquilo que havia se perdido. E por que Deus faria isso por homens? Por que Deus faria isso por pessoas? Tem que imaginar, você não é uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. Por causa dos nossos pecados, Deus se afasta da gente. Por causa dos nossos pecados, nesse momento no coração de Deus, ele sente uma dor e ele sofre, porque sabe que nós deveríamos estar com ele. E por que Deus fez tudo isso por nós? Por que Deus morreu por cruz? Por que Deus decidiu virar um homem, vir em uma manjedoura, ser o mais desprezado, foi pobre, foi marceneiro? Tudo isso por amor. Tudo o que Deus fez por você foi por amor. A maior prova de amor foi mostrada em uma cruz. A maior prova de amor não foi com palavras, não foi com promessas, mas foi mostrada em uma cruz. E Jesus ele veio para cumprir essa missão. Por isso que nesse momento ele estava angustiado, ele estava preocupado com o que iria acontecer. Porque naquele momento ele sabia que havia um traidor, ele sabia que havia um discípulo que iria o trair, porque Satanás também entrado no seu coração. Não seja esse discípulo, que Deus está abrindo a porta para você, Deus está dando a chance para você. Ele colocou, ele deu poder às suas mãos para curar enfermos, pisar em serpentes, tomar algo mortífero, não morrerá. Não seja um Judas, não seja um Judas que pegue e traia Cristo. E nesse exato momento, Jesus ele sabia que havia um que havia de trair, e que era o próprio Judas. Esse mesmo o traiu com um beijo. Por incrível que pareça, parece algo irônico, mas a traição começou com um beijo. E mesmo assim, Jesus continuou o amando. Então Jesus continuou lhe dando uma chance. E Jesus, quando ele estava nesse momento de aflição e de dor, muitas pessoas abrem a boca para dizer: Jesus ele estava chorando e pedindo a Deus para passar o cálice, porque ele queria desistir, porque ele queria parar. Mas não, quando Jesus veio à terra, ele já veio sabendo qual era a sua missão. Ele já veio sabendo o que ele deveria fazer. Jesus ele chorava e se angustiava, porque naquele momento ele estava sabendo o peso do pecado que estaria sobre ele. Jesus estava no local que se chamava Getsemane. Em outros livros vai dizer o Monte das Oliveiras. Mas o que acontecia no Getsemane? A Bíblia vai dizer que Getsemane, na verdade o significado de Getsemane significa prensa de azeite. Naquele momento, Jesus estava sendo moído. Naquele momento, Jesus estava sofrendo. A prensa de azeite é algo que espreme a azeitona até sair o seu suco, podemos dizer assim. Muitas vezes na sua vida, para você ser usado por Deus, Deus vai precisar te espremer. Deus vai precisar te apertar. Às vezes vai precisar apertar o cinto. Às vezes vai precisar faltar comida em casa. Porque às vezes Deus precisa dar uma rasteira na gente, para que a gente caia e olhe para o céu e relembre que só o Senhor é Deus. A essência da flor, o cheiro de uma flor, esse cheiro vai sair nos momentos em que ela é apertada. Que evangelho é esse de hoje em dia, que só prega vitória, vitória e vitória? A vitória da igreja vai ser na volta de Cristo. A maior promessa que Deus tem para a tua vida é a volta de Cristo, a salvação, a regeneração do homem. É o homem que morreu na cruz para salvar você, pecador. E naquele momento ele estava sendo espremido, ele estava sendo imprensado, porque ele estava sentindo o peso
peso. A Bíblia vai dizer que o pai sentiu prazer em moê-lo. O pai sentiu prazer, porque naquele momento o peso do pecado estava sobre ele. A Bíblia vai dizer que Deus é tão santo, Deus ele é tão justo, Deus ele é tão puro, que os olhos dele não contemplam a maldade. Deus ele é um Deus justo, e Deus ele se ira do pecado. Há um novo evangelho dizendo que você pode viver como quiser, da maneira que quiser, mas Jesus vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Eu sei que é uma palavra dura, mas em um momento determinado em que Cristo estava pregando uma palavra dura, e os seus discípulos começam a ver que a multidão está indo embora com a palavra, e nesse momento ele chega a Pedro e pergunta: Senhor, a multidão está indo embora. A resposta de Jesus é: vocês querem ir também? Jesus não foi anular os discípulos. Aleluia. Jesus não foi dar um tapinha nas costas e dizer assim: continua como tu está, na vida que tu está, do jeito que tu está, porque como eu falei, é a verdade que liberta, é a verdade que salva. E nesse momento Pedro responde: para quem iremos nós? Glória a Deus, aleluia. O único que tem a palavra de vida eterna é Jesus. É Ele que tem o consolo para a tua alma, é Ele que tem a salvação para a tua vida. Não vai confiar em qualquer pessoa, entregar os seus planos e projetos, coloca na mão de Deus, que Ele fará mais. Aleluia. E nesse momento, eu fazendo uma leitura bem analítica, uma leitura bem crítica do que Jesus estava passando, eu consegui ver o que Jesus estava passando. A gente, como discípulo, a gente tem que entender o que o Mestre estava passando. E por que eu estou falando só do sofrimento de Jesus? Porque, infelizmente, nos dias atuais, nós estamos vivendo dias em que há muitas pessoas feridas. Não por Deus, porque Deus não feriu ninguém. Não porque Deus ele errou com alguém, porque Deus nunca errou, mas ferida por homens. Eu estou pregando para uma igreja que eu sei que há pessoas que pararam porque um dia elas foram magoadas e feridas. Eu estou pregando para uma igreja que pararam, que eu sei que tem pessoas que um dia pregavam, que eu sei que tem pessoas que um dia tinham prazer em sair nas ruas evangelizando. Eu estou pregando para pessoas que cantavam aqui em cima e por alguma razão parou. E Jesus está perguntando para você essa noite: o que foi que eu fiz para você parar? Jesus está te perguntando essa noite: quem te chamou foi o homem ou fui eu? Hoje Deus está dizendo: quem te chamou foi eu. E querendo ver a aflição do nosso mestre, vendo a aflição que Jesus está passando e analisando Mateus 26, 38, vai dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. O primeiro estado da alma. O segundo estado que eu vi foi o Espírito. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. O Espírito de Cristo estava pronto para passar por aqui. Mas o outro estado que eu vi foi, eu botei como corpo ou carne. Em Mateus 26, 41 vai dizer: mas a carne é fraca, o corpo é fraco. Isso não é uma desculpa. Dizer que a carne é fraca não é uma desculpa para você pecar deliberadamente. Quando ele estava dizendo que a carne é fraca, ele estava falando sobre o lado humano dele. Naquele momento, Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele estava começando a sentir medo, ele estava sentindo uma agonia e uma dor. A sua carne estava trêmula, estava saindo sangue pelos seus poros. A sua carne estava fraca, mas o seu espírito estava forte. É em momentos assim que nós devemos recorrer ao azeite. E o que é o azeite, pregador? É na oração. É na oração que tu vai pegar azeite para a tua vida. E Deus vai transportar essa igreja em nome de Jesus. A carne é fraca. Ah, eu pequei. Pregador, eu pequei, porque tu sabe, né? A carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. No momento que vir a tentação, no momento que vir a vontade de parar, o Espírito está pronto. Começa a clamar ao Pai, começa a orar: Espírito Santo, me ajuda, segura minha mão, porque Deus está contigo. Eu quero dizer para você: Deus é contigo. Aquele que é fiel na batalha não vai te desamparar.
pediu a Deus, preste atenção o que eu tenho para falar nesse momento. Com tudo que Jesus estava passando, ele não pediu a Deus e não passasse por isso. Ele falou o quê? Que seja feita a tua vontade. A resposta de Jesus ao Pai, a resposta de Jesus a Deus, diante de momentos de tribulação, diante de momentos de coisas que ele iria sofrer, diante de momentos que ele sabia que poderia existir, seja feita a tua vontade. Todo cristão deveria agir dessa forma. E falando assim, parece que é algo fácil, mas eu estou pregando para a minha alma também. Eu estou pregando para mim mesmo também. Eu não estou me tirando desse grupo de cristãos. Eu faço parte das pessoas que precisam negar a si mesmo a cada dia. Eu passei por momentos de dificuldade antes de estar aqui. Sou novo ainda, tenho 22 anos. Mas houve períodos da minha vida em que eu estava desempregado, sem apoio financeiro, sem apoio de amigos. E eu tinha recebido uma oportunidade de uma vaga. Eu peguei, fui de Uber. E quando eu cheguei lá, era um engano. Não era realmente uma vaga. E era algo que a vaga foi, me ligaram, após eu estar louvando no banheiro. Então eu pensei, não, Deus abriu vaga, pode abrir a porta. E eu peguei e fui para essa vaga de emprego, chegando lá e me engano. E às vezes a nossa carne quer reinar mesmo. E eu não vou mentir, a vontade de Deus foi de ir para casa murmurando e reclamando. Só que eu parei e pensei, eu não vou fazer o gosto do diabo não. Eu vim, preguei aquele ônibus todinho que eu voltei, e preguei para as 3 plataformas de Jesus, as 3 plataformas sobre Jesus. E naquele dia foi tanta alma se reconciliando que eu nem entendi, mas foi Deus. Seja na vitória, seja na fraqueza, você tem que honrar o nome de Deus, você tem que glorificar o nome de Deus. A pregação vai estar difícil, aguenta mais um pouquinho que Jesus está contigo, Ele está segurando a tua mão. A pregação vai ser parar, não para que Jesus não parou quando estava na cruz. A pregação vai estar apertando, Jesus está te apertando, é para o azeite sair. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória? Ser cristão não é fácil. Quer facilidade, vai para o mundo. Quer a prova e a batalha, vira crente. Vira crente para tu ver. Tu não pode nem errar, porque as pessoas já chegam com o dedo aí, o irmão. Por isso que ele tem que ter uma abnegação, tem que ter uma renúncia, tem que ter uma mudança. Não tem essa de ser crente e continuar do mesmo jeito. O que a Bíblia vai dizer? Que a sua luz tem que resplandecer para os homens. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, vocês estão aqui para salgar. Qual o significado dessa palavra, trazendo para outro sentido? O sal, naquela época, ele era usado para a carne não apodrecer. E assim é a igreja. O pecado é podre nas narinas de Deus. E o curso desse mundo é de continuar pecando. Mas quem vai impedir isso é a igreja. A igreja do Senhor permanecerá de pé. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. Eu gosto muito dessa passagem. A Bíblia vai dizer o quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi obediente até a morte. E muitas vezes a gente lê isso aqui, a gente quer questionar, né? A gente quer pegar e dizer assim, peraí, eu tenho que obedecer a Deus até a morte, até eu morrer. Ainda que você morra aqui, tem o céu preparado para ti. Ainda que teu corpo corruptível morra aqui, lá no céu tu vai ver o noivo face a face. Tu vai ver Jesus face a face. A Bíblia vai dizer, e ele enxugará dos seus olhos todas as suas lágrimas, e não haverá mais pranto nem dor, porque todas as coisas se passaram. Aquele dia não vai haver mais dor. Aquele dia é a vitória da igreja. A maior promessa que Deus tem para a tua vida não é carro, não é casa, é a salvação.
Mas a Bíblia vai dizer: aquele que iniciou a boa obra em você irá finalizar até os dias de Cristo. Começa a colocar a tua vida na brecha. Começa a obedecer, não, para ver se Deus começa a te honrar. Ele honra aqueles que o honram. A Bíblia vai dizer que Deus é galardoador daqueles que o temem. Deus é galardoador. Ele abençoa. Ele está com os braços abertos para abençoar. A Bíblia vai dizer que as mãos do Senhor não estão encurtadas. As mãos do Senhor sobre a tua vida não está encurtada. Ele é o teu auxiliar, Ele te ajuda nos dias difíceis. Ele te ajuda a não pular do barco. Muitas vezes a gente quer desistir, quer jogar a rede fora, mas Ele vai falando: pega a rede de novo. Tem peixe para pescar. A seara é grande, só falta ser feito. Mas, queridos irmãos, para conseguir praticar, para conseguir viver, para conseguir ter uma vida justa, para conseguir praticar a justiça, é necessário uma mudança de mente. É necessário uma metanoia, uma transformação no entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, perfeito e agradável, para que vocês possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia também vai dizer, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas, a Bíblia diz algumas coisas, não, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Porque não basta só amar, tem que obedecer. Jesus vai dizer: se vocês me amarem, guardem os meus mandamentos. A Bíblia vai dizer que aquele que diz estar nele deve viver como ele viveu. Então, Jesus, você tem a ideia do seu propósito, você tem a ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você está andando debaixo do seu propósito. Quem está na igreja por causa de Jesus não vai se desviar porque ele não falou mal dele, não. Quem está na igreja por causa de Jesus não vai se desviar porque o pastor disse não. Quem está na igreja por causa de Jesus não está olhando para o homem. Ele sabe que ele que o homem é. Jesus não errou, ele entregou a vida por ele. Você que está por Jesus, você não pode desistir. E você que estava parado e que queria desistir, vai voltar. E Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Quem imaginaria eu? Quem me vê, pastor, não sabe onde é que eu estava há 3 anos atrás. No mundo do pecado. Todo errado na história. Um dia eu estava me envolvendo com coisa errada, usando coisa errada. Não dava alegria para pai e para mãe. Mas Jesus olhou para mim e teve misericórdia da minha vida. Pegou e virou a chave da minha vida. O Satanás tinha fechado a porta, mas Jesus é bonzinho para abrir uma porta onde Satanás fechou e abriu a chave da minha vida. E pela misericórdia de Deus eu sou pregado. E se Deus fez isso na minha vida, por que Ele não faz isso na tua também? Tem uma decisão da sua parte. O Espírito Santo não vai te obrigar nem te forçar nada. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que bate a porta. Jesus, bate a porta do teu coração essa noite. Jesus está batendo. Eu sei que você está sentindo incômodo, uma vontade de capaz de ter esse Deus dos crentes. E você que tem a vontade de aceitar Jesus, hoje é a noite. Hoje é noite de reconciliação na casa. Você que estava longe, venha para perto do Pai. Meus irmãos, Deus vai fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar, imaginar ou pedir. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas o Evangelho existe momentos de luta. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, se com ele vencemos, com ele ressuscitaremos. Mas se com ele vencemos, nós iremos para a glória. Se com ele morremos, nós ressuscitaremos com ele. Então, seja fiel a Deus, porque vale a pena. Não troque as promessas de Deus por um prato de latim. Vale a pena ser fiel, porque eu já
pastor, em que eu dava um dízimo e só ficava R$ 50 para mim nesta igreja. E Deus nunca deixou faltar para mim. Deus nunca deixou ser fiel no pouco e no muito Ele te coloca. No muito Deus vai te colocar, mas tu tem que ser fiel também. Está pensando que é só Deus que faz? Se Deus quiser, eu vou para a igreja. Se Deus quiser, eu vou para o evangelismo. Eu tenho uma coisa para dizer: Deus Ele quer. Meus irmãos, nós precisamos de gente. A igreja brasileira precisa de pessoas que, ainda que não tenham o que pede a Deus, continue sendo obediente. Que crente mimado é você, que recebe o nome de Deus. Ah, vou nem falar isso, só que o pastor está mandando. Que crente mimado é você? Eu estou pregando para mim também, pastor. Eu estou pregando para minha alma agora. Que crente mimado é você que não pode receber um não, que começa a desistir? Que crente é você que acha que só vindo para a igreja no domingo é o suficiente? Deus Ele quer muito mais do que só um plano de domingo. Ele quer te usar pregando aqui nesses becos, nessas vielas aqui. Tantas pessoas precisando de um Jesus te ama. Tanto pecador precisando de uma palavra de salvação. E você é acomodado, reclamando da sua vida. Você não é uma vítima. O que Deus tem para falar essa noite é isso. Você não é um coitadinho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Não se esqueça da sua identidade, do seu propósito. Você é filho de Deus e Ele quer te usar. Deus, Ele verdadeiramente quer nos usar. E a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 53, do 4 em diante: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus estava sendo ferido por causa dos meus e dos teus pecados. Está precisando de pessoas como Jó, um exemplo perfeito de um crente. O que a Bíblia vai dizer? O que a Bíblia vai falar a respeito de Jó? Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Como todos nós sabemos, esse foi o testemunho que o próprio Deus deu de Jó. A Bíblia vai dizer que em determinado dia ele tem uma reunião com seus filhos. Satanás se achega a essa reunião. Deus estava tendo uma reunião com os anjos e Satanás se achega. E sabe o que Deus faz? Essa história é conhecida, mas eu quero trazer agora aos meus irmãos. Deus ele vai dizer: de onde vem? Satanás vai dizer: de rodear a terra. E a resposta de Deus é: viste tu o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás, vendo toda aquela situação, ele pega e quer criar um contexto de uma guerra entre Deus e Jó. Ele quer dizer que Jó só adorava a Deus porque Deus o abençoava. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele chegou a Deus e falou assim: ele só te serve porque tu abençoa ele. Ele estava acusando Deus de ter comprado a adoração de Jó. Satanás estava acusando Deus de Deus ele está fazendo uma manipulação para Jó o adorar. E a Bíblia vai dizer que Jó, posso dizer para os dias de hoje, a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente, que ele tinha, vou trazer para os dias de hoje, ele seria como se fosse um empresário muito rico, com muitas transportadoras, com uma leitaria, com uma manufatura muito grande. E a Bíblia vai dizer que Deus permite que Satanás toque em Jó. Isso tudo foi soberania de Deus. E Jó já estava no meio de uma guerra entre Deus e Satanás. Uma guerra que Deus queria provar que Jó o adorava. Não porque ele dava algo, mas por quem ele era. E Jó, a Bíblia vai dizer que num dia que Deus permite Satanás tocar na sua vida, ele primeiramente chega no vento, derruba, mata os seus 10 filhos. E um dia Jó perdeu 10 filhos. E só restou um mensageiro para ir dar a ele a notícia. E a Bíblia vai dizer que enquanto o mensageiro falava, outro mensageiro chegava e dava outra notícia: Jó, acabou de morrer todos os teus gatos. E enquanto eles terminavam de falar, outro mensageiro dava outra notícia: acabou de perder todos os teus trabalhadores. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles falavam, já chegava outra notícia: Jó, ele era um homem íntegro. No íntegro na Bíblia vem de integralidade, um homem inteiro. Ele era um homem que adorava a Deus. Ele era um homem que servia a Deus. Ele era um homem rico. Ele era um homem que tinha um bom relacionamento com seus filhos. A Bíblia vai dizer:
filhos festejavam. E eles faziam um banquete. Jó ele tinha um relacionamento com as pessoas. A Bíblia vai dizer que quando Jó chegava na praça, os jovens calavam sua boca e os velhos o elogiavam. Jó ele era um homem que ajudava as pessoas. A Bíblia vai dizer que ele era conhecido como o esposo das filhas. Ele era como se fosse a boca dos que não falam. E num dia, Satanás se apresenta a Deus, pede para tocar na vida dele e Deus permitiu. E a Bíblia vai dizer que nesse dado momento, até mesmo Jó, a sua esposa chegou. No momento que ele já tinha perdido tudo, perdido seus filhos, perdido sua riqueza, sua esposa chegou e falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você imagina, você sendo totalmente fiel a Deus, você sendo obediente, fazendo a vontade de Deus, e no mesmo dia tu perde tudo. Pessoas provavelmente vão te acusar dizendo que você está em pecado. Pessoas vão te acusar querendo dizer que você mereceu. Pessoas vão querer acusar até mesmo Deus, dizendo que Deus não é tão bom assim. E nesse momento de prova e de aflição, a Bíblia vai dizer que Jó rasgou suas vestes, raspou o seu cabelo e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes é no momento da prova que Deus quer saber se tu realmente ama Ele. É no momento do aperto, é no momento que tu está sem nada. Deus fica lá de cima vendo: eu quero ver se tu é fiel. Deus ele quer a tua fidelidade. Não saia dos caminhos do Senhor porque uma pessoa errou contigo. Muito pelo contrário, seja diferente. Não seja um exemplo negativo. Que a Bíblia vai dizer que esse mesmo Jó, ele confiava tanto em Deus, ele estava aceitando tanto que a vontade de Deus é tão perfeita e agradável, que ele vai dizer: ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele. Quem tem a coragem de abrir a boca para dizer isso? Ainda que Deus me mate e leve minha vida, todavia eu esperarei nele. Tem que ter uma fé inabalável, uma fé que não para no primeiro vento que bate na sua porta, uma fé que, como diriam os antigos cristãos, que não desiste por causa de uma topada, que não desiste por causa de uma coisa não deu certo na sua vida. Enquanto as coisas estão paradas na sua vida, Deus está trabalhando. Deus ele trabalha no silêncio. Deus não precisa mostrar que está trabalhando. Ele está trabalhando na sua vida. Às vezes ele te leva para o cativeiro. Às vezes ele te leva para o deserto para ser tentado. Jesus foi tentado no deserto. Jesus foi tentado no deserto e a Bíblia vai dizer que ele não pecou. Ele estava 40 dias de jejum e chegou o tentador, mas ele não pecou. Seja fiel a Deus, que Deus será fiel. E a Bíblia vai dizer, no meio de tudo isso, que o homem que havia perdido tudo, ele conseguiu abrir a sua boca para adorar. E no final do livro de Jó, vai dizer o seguinte: e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelo seu marido. Sabe o que Deus está querendo dizer? Enquanto tu cuida da minha obra, enquanto tu ora pelas pessoas, eu estou cuidando de tu. Enquanto tu está evangelizando, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando da tua casa, do teu marido, da tua esposa. Aleluia. Deus está cuidando de ti. Meus irmãos, a gente recebe o nome de Deus. A obra não é fácil muitas vezes. Muitas vezes você chega em casa e não consegue nem dobrar o joelho e orar e falar: Deus, eu estou aqui. Muitas vezes Deus vai dizer um não para você, porque é o melhor que Ele quer, é o melhor que Deus tem. Ele vai dizer que o apóstolo Paulo, um outro homem muito usado por Deus, ele estava num momento em que ele tinha um espinho na carne. E ele orou para Deus 3 vezes, pedindo que o tirasse. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Na obra de Deus, só a graça dele basta. Só ele dele está contigo, a graça dele já é o suficiente. Deixa de ser ingrato, já enviou o filho dele para morrer na cruz. O que tu ainda está esperando para adorar e glorificar Deus nessa noite? E tudo, meus irmãos, trazendo essa palavra para os meus irmãos não desistirem, independente das aflições, independente das guerras que meus irmãos estão passando. Eu queria pedir que a igreja ficasse de pé, que esse é um momento muito importante do culto. Nesse momento eu gostaria de orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu gostaria de orar para você, por você que está parado na obra de Deus. Eu
Eu gostaria de orar por você que está pensando em desistir, ou que já lançou as suas redes e não quer mais ir. Porque eu venho como um mensageiro de Deus dizer para você: glória a Deus. Não desista de Deus quando Ele nunca desistiu de você. Deus, Ele quer continuar te usando. E não é por causa das suas dores e dos seus problemas que você tem que parar. Pare de olhar para si mesmo, olhe para Cristo. E eu gostaria de perguntar se nessa noite há alguma pessoa que gostaria de aceitar Jesus como seu único Salvador. Você sabe que é pecador. Você sabe que é falho. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Tem que se arrepender. Tem que haver uma renúncia. O Evangelho tem que ter uma mudança radical. Você sabe que precisa vir aqui à frente. Não é vergonha você vir e se reconciliar ou aceitar Jesus. Vergonha é Jesus voltar e tu ficar. Vergonha é naquele grande dia que aproveita tocar e Jesus vai arrebatar a sua igreja. Você ficar sozinho. Eu gostaria de perguntar se há nessa noite alguém que quer se reconciliar. Vem aqui à frente que eu estou para orar por você. Alguém que pegou e se sente distante. Eu estou me sentindo longe de Deus. Você que sabe, eu estou longe de Deus. Faz tempo que eu já nem oro mais. Faz tempo que eu já não consigo nem ler a Bíblia. Você que está longe de Deus e quer se reconciliar. O convite está aberto. Ou então você que está fraco. Você que já não prega mais o Evangelho, já tem vergonha de falar de Jesus. Você que quer o Espírito de ousadia sobre a sua vida. Vem aqui à frente. Que Deus Ele quer fazer tudo novo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer: eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, e eis que tudo se fez novo. Deus Ele quer fazer uma nova criatura. Deus Ele quer te dar um novo coração. Deus Ele quer te transformar. E o convite está aqui, a igreja aplaude a Jesus.